Misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor, e aos que nos acompanham também pela internet. Nós apresentamos a mesma saudação na expectativa de que a ministração da palavra, a exposição da palavra, pela ação poderosa do Espírito Santo, possa alcançar a cada vida, a cada coração, edificar e converter almas. Quero convidá-los a abrirem comigo a Escritura na Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos de 9 a 12. Nós dissemos no domingo à noite que nas eventuais ausências do pastor Marcos, os presbíteros suprem a sua ausência aqui no púlpito e cada um escolheu um livro e as pregações serão sequenciadas. Presbítero Fernando em Mateus, presbítero Jefferson em Tiago, presbítero Alisson disse que não desse o spoiler, que ele vai pregar em um dos livros, né? Presbítero Felipe em Malaquias, presbítero João Rios em Ageu e o presbítero George em Colossenses. Então, orem por nós para que Deus nos dê graça e nos ajude a estudar, a aprender para poder expor com fidelidade a sua palavra. E diz assim o texto sagrado, repito, Colossenses capítulo 1, versos de 9 a 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, ele está falando de Epáfras, que trouxe o relato, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo e gracioso, como é bom ter alguém que nos fala a pura verdade, que nos aconselha, que nos exorta, que nos encoraja com toda a perfeição. E o Teu Espírito faz isso. E nesta manhã sejamos exortados, aconselhados, encorajados, sejamos edificados através da voz poderosa do Espírito Santo, que age em nós e age na sua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. A gente costuma dizer coisas óbvias. Como é óbvio você comer todo dia a mesma coisa? É a mesma coisa. E gosta de comer, é edificado. Também é óbvio a gente ouvir as mesmas verdades de Deus e ter a nossa alma edificada. E o que nós dissermos aqui não será certamente grande novidade. Aliás, eu estudei em muitos livros, dizendo: Senhor, me dê alguma coisa nova para falar. E eu descobri que Calvino, William Hendrickson, Matthew Henry, autores que comentam a Epístola aos Colossenses, num livro de estudo da Reforma, pelo menos uns 5 livros eu li, e descobri que não tinha nada espetacular. Eles falavam coisas simples. Isso me confortou, porque eu espero falar coisas simples e, como fui edificado, que a igreja seja edificada com a palavra de Deus. E é algo simples, frugal, comum, a gente afirmar que a vida é um processo contínuo de aprendizado. Tanto é que nós conhecemos o velho adágio popular, aquele ditado que diz: vivendo e aprendendo. Eu acho que todos aqui, até as crianças,
já ouviram, vivendo e aprendendo. E se a vida natural é assim, com muito maior razão, a vida espiritual requer crescimento em busca da maturidade cristã. Escrevendo outra epístola, também da prisão, a epístola aos Filipenses, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 3, verso 12, admite que ele ainda não havia alcançado o perfeito conhecimento de Cristo, algo que a gente só pode obter com a ressurreição. Então havia nele o desejo de que ele, assim como deveria ser conformado com Cristo na sua morte, e também fosse conformado com Cristo na sua ressurreição, para então ter este pleno conhecimento. E ele diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Quando comenta esta passagem, o reformador Calvino diz: a condição dos crentes nunca é perfeita neste mundo, a ponto de não termos invariavelmente carência de algo, porque mesmo o homem que tenha começado admiravelmente bem, pode enfrentar insuficiência em centenas de casos ao dia, e devemos sempre fazer progresso enquanto estamos a caminho. Nos versículos anteriores, e eu me reporto aos versículos 3 a 8 desta epístola, nós encontramos, como eu mencionei aqui, para as crianças, a ação de graças do apóstolo Paulo pelo testemunho de fé, de amor e de esperança. Nós atribuímos a denominação de virtudes cardeais, ou seja, as virtudes mais importantes da vida cristã. E ele se dirigia aos colossenses para elogiar e então dar graças a Deus por aquelas virtudes cardeais. É que eles haviam começado bem, eles haviam iniciado bem, mas poderiam e precisavam melhorar a cada dia em busca da maturidade cristã. Paulo estava ciente de que aquela igreja estava muito exposta a diversas heresias, uma mistura de filosofia grega com ritos judaicos, que negavam a suficiência de Cristo e de sua obra. E então ele passa da ação de graças à intercessão, à oração, à súplica pelos colossenses, a fim de que eles progredissem nessas graças, progredissem nessas virtudes e então buscassem o amadurecimento na fé, a maturidade espiritual, que é identificada aqui nesta epístola como o pleno conhecimento da vontade de Deus. E no verso 9 ele diz: por esta razão, porque vocês estão manifestando estas virtudes, também nós, desde o dia em que o ouvimos, ele se refere a Epáfras, não cessamos de orar por vós. Esta expressão aqui, por esta razão, uma expressão explicativa, indica que as pessoas portadoras dessas virtudes cristãs, essas virtudes teologais, que têm origem e objeto em Deus, também precisam ser alvo de constantes, de incessantes orações, alvo da intercessão dos santos, para que elas não caiam em tentação, para que elas não cedam aos argumentos de Satanás, pois quanto mais elas têm estas virtudes reconhecidas, tanto mais são alvo de constantes investidas do inimigo. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Ninguém pode pensar de si mesmo mais do que o que convém. O apóstolo Paulo diz isso. E para isso nós precisamos contar com as orações. Precisamos orar por nós mesmos e contar com as orações dos santos. Por isso Paulo então intensifica as constantes orações. Perceba que ele não estava dizendo: estou orando agora.
ele usa esta partícula sempre que lembrava, ele orava incessantemente. Então ele intensifica as constantes orações com um propósito primordial, para que os colossenses transbordassem do pleno conhecimento, uma expressão muito forte, muito abrangente, né? Toda abrangente, para que eles transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria, em todo o entendimento espiritual. E esse conhecimento de Deus e de sua vontade revelada, que os colossenses já tinham, precisava ser aperfeiçoado, pois somente assim eles estariam equipados para guardar a fé e as demais virtudes, o amor e a esperança em Cristo e combater as heresias. Mas o que são heresias, crianças? Já perguntaram aos seus pais? Pai, mãe, o que é heresia? Anote. A heresia é uma ideia ou uma doutrina que visa descredenciar a verdade, tratando do mesmo assunto de modo deturpado. Então, a heresia pega a verdade e deturpa. E se você não tiver conhecimento, não tiver discernimento espiritual, você cai na cilada dos hereges. Aliás, quando lemos Apocalipse, nós sabemos que há ali a besta que emerge do mar, que é o anticristo, e há a besta que emerge da terra, que é o falso profeta. E o falso profeta já está no mundo agindo, e age através de pessoas que apresentam falsos ensinos, e ninguém apresenta um falso ensino para estampar algo muito contrastante, muito diferente. É sempre muito parecido com a verdade para enganar. Então, para hoje, nós temos este sermão, cujo tema é Em Busca da Maturidade Cristã. E aqui eu quero abrir um parênteses para mencionar algo que aconteceu antes de ontem. Andréa foi visitar os netos, estava ao lado de Andrezinho, e pegou o boletim eletrônico e começou a ler, né? Olhe, Dedé, aqui as músicas. E quando chegou e disse, aqui está a mensagem, em busca da maturidade espiritual, ele encostou e disse, vovó, a mensagem é Jesus. A mensagem é Jesus. Isso me encantou, compartilho com a igreja, que é bom a gente ouvir uma criança de 2 anos dizer, a mensagem é Jesus. Em busca da maturidade cristã. Ao orar pelos colossenses, o apóstolo Paulo pede especialmente que eles fossem cheios, mais do que isso, que eles transbordassem do conhecimento da vontade de Deus. E ao orar, ele considera 3 propósitos que nós também vamos considerar aqui, para facilitar a compreensão, também para o pregador facilita a exposição, né? O primeiro propósito, ele ora pelo conhecimento da vontade de Deus, para que os colossenses fossem tomados deste conhecimento da vontade de Deus. E eu vou repetir o versículo. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Como dissemos no sermão anterior, a verdade de Deus estava correndo perigo, por conta das heresias que estavam sendo apresentadas aos colossenses. Então a verdade estava sendo ameaçada por estas heresias, aquela deturpação da verdade, o falso ensinamento. Eles queriam diminuir a pessoa de Cristo, dizendo que ele não era suficiente para a salvação, e os crentes deveriam ter algo mais do que Cristo, para então serem salvos, serem aceitos
diante de Deus, serem apresentados diante de Deus. Portanto, era necessário que os colossenses progredissem, que eles crescessem no conhecimento da palavra de Deus, conforme a instrução fiel que foi ministrada por Epáfras, como nós vimos no verso 7, no sermão anterior. Isso porque o conhecimento das Escrituras, acompanhado de uma fé obediente, é a única maneira de firmar os passos do crente na fé e de livrá-lo da queda pela ação das ciladas de Satanás. Nós erramos quando não conhecemos a Escritura. E devemos nos lembrar que desde o princípio o diabo se aproveita da incredulidade, da insegurança, a falta de firmeza na palavra, se aproveita da dúvida do crente para enganá-lo com uma proposta de conhecimento que parece novidade, parece verdadeiro, parece completo, mas não é nada disso. E o conhecimento proposto pela serpente, e nós lemos isso lá em Gênesis capítulo 3, serviu para uma coisa, para atender um propósito da serpente, e não um propósito do coração da mulher, do casal, consequentemente, e não para atender o propósito de Deus, porque aquele conhecimento que eles estavam buscando, quando deram ouvidos à voz da serpente, abriu a porta para o pecado. E aquele casal, o homem e a mulher, então, o casal percebeu que havia caído numa cilada. E eles então notaram que estavam nus. Se deram conta, envergonhados, de que haviam dado ouvidos à voz da serpente. Cederam ao conselho sagaz da serpente. E o que aconteceu com aquela porta aberta? Por aquela mentira, que Satanás é o pai da mentira, ele mente desde o princípio. O pecado afastou aquele casal da presença de Deus e o lançou para fora do jardim. E é esse perigo que o apóstolo Paulo está pretendendo evitar quando ele ora e intensifica as orações pelos colossenses. Para isso seria necessário que os colossenses se apegassem mais à palavra da verdade, à sã doutrina, à doutrina de Cristo, e não desse ouvidos à voz, não dessem os colossenses ouvidos à voz dos falsos mestres. Então, Paulo ora para que eles transbordassem do conhecimento de Deus e da sua vontade. E há aqui, neste primeiro propósito, o propósito primordial, 3 ações essenciais. A primeira delas é que precisamos adquirir o conhecimento através da palavra da verdade, através do Evangelho de Cristo. Adquirir o conhecimento. A segunda ação é que nós precisamos aplicar o conhecimento com discernimento espiritual, sabendo o que é certo e o que é errado, sabendo inclusive o momento de atuar e fazer o correto uso do conhecimento que a gente tem. Não basta conhecer, não basta ter adquirido o conhecimento, é necessário aplicar adequadamente, pois é exatamente a deturpação do conhecimento que resulta em heresia. E a terceira ação, depois de adquirir o conhecimento, aplicar o conhecimento, é crescer no conhecimento. Só isso dá um sermão, né? Em 3 pontos. Adquirir o conhecimento, aplicar o conhecimento e crescer no conhecimento de Deus e de sua vontade. O apóstolo Pedro tinha esta mesma compreensão.
onde ele escreve a sua segunda epístola, lá no capítulo 3, verso 18, na primeira parte, a parte A deste verso, ele diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida cristã, meus irmãos, minhas irmãs, crianças amadas, é um chamado para o crescimento espiritual. É uma vocação, é um convite para que nós sejamos mais parecidos com Cristo a cada dia, que tenhamos mais de Cristo em nossa alma. William Hendrickson diz que é vão tentar servir a Deus sem conhecer a sua vontade revelada. Então, se você quer servir a Deus, você precisa conhecê-lo, e conhecê-lo através da sua palavra, da sua vontade revelada. E esse conhecimento deve vir acompanhado de sabedoria. E nós lemos hoje sobre a sabedoria, de entendimento espiritual, que são dons que identificam a maturidade cristã. Você não adquire sabedoria somente estudando ciência e outras coisas. Você não adquire o entendimento espiritual fazendo pós-graduação em sua profissão, mestrado, doutorado, pós-doutorado. São dons. Sabedoria e entendimento espiritual são dons, são dádivas, é Deus quem dá. E somente através do conhecimento da palavra a gente pode ver, desenvolver em nós esses dons. Calvino diz que o sábio tem na palavra de Deus a sua única norma para o reto conhecimento. Ou seja, o sábio não busca outra fonte para ser sábio, para ter entendimento, para ter discernimento. E disso decorre que a sua compreensão do Evangelho, da pessoa e da obra de Cristo, decorre da ação poderosa e influente do Espírito Santo. Somente Ele nos infunde graça para que tenhamos sabedoria e entendimento espiritual. Então Paulo, por tudo isso que acabamos de dizer, encoraja os colossenses a buscar a proficiência e o aperfeiçoamento constante. Não é assim na nossa vida? Nós fazemos o ensino fundamental, o ensino médio, depois a graduação, vem a pós-graduação, vem o mestrado, vem o doutorado, o pós-doutorado. Não é assim que a gente faz para ter mais conhecimento na nossa carreira, nesta vida? Pois é. Espiritualmente nós precisamos buscar a proficiência, ter mais conhecimento. E é o que Paulo estava aconselhando os colossenses enquanto orava por eles, suplicando que Deus os enchesse, os fizesse transbordar do pleno conhecimento da sua vontade. E aqui já temos uma aplicação para a nossa vida. Por mais que nós sejamos aplicados à doutrina de Cristo, nunca teremos o conhecimento pleno nesta vida. Daí a exortação para que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo, no conhecimento da sua vontade. Se você algum dia ouvir alguém falar, fulano ou fulana sabe tudo da Bíblia, ore por essa pessoa com mais intensidade. Porque ninguém sabe tudo sobre a vontade revelada de Deus. Semana passada eu concluía, para a glória de Deus, para a minha edificação, mais uma leitura de toda a Bíblia. E eu disse, na semana que vem, imediatamente eu tenho que recomeçar. E fui para Gênesis capítulo 1. Enquanto eu lia, cheguei neste ponto em Gênesis 13 e disse, está aqui, já tem uma aplicação para o sermão que estou preparando esta semana. Falar sobre a sagacidade
da serpente e a heresia da serpente que levou aquele casal a tombar, a cair em pecado. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e a cada momento a gente está aprendendo algo novo. Por isso o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, os apóstolos de um modo geral, mas eu falo de Paulo e de Pedro. Paulo disse: é segurança para vós que eu escreva as mesmas coisas. Pedro dizia: eu quero despertar com lembranças a sua mente esclarecida. Você sabe, busque conhecimento para aprender mais. Então Paulo orava primeiro para que os colossenses tivessem conhecimento da vontade de Deus. Em segundo lugar, orava para que os colossenses tivessem coerência confessional. Hoje o liturgo, o presbítero Jorge, disse que nós somos confessionais. Nós temos um padrão de fé, que é a fiel interpretação das Escrituras, que diz como é a nossa fé, como deve ser a nossa fé, como deve ser a nossa fé, a fé que nós professamos. Mas será que nós, ao professarmos, estamos agindo de acordo com esta profissão de fé? Com esta confissão que fizemos? E aí eu antecipo um aspecto cristológico dessa pregação. Cristo fez a boa confissão quando inquirido por Pilatos, ele soube o que dizer, porque a sua vida era coerente com o que ele declarava. Diz o verso 10: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo aqui está orando para que os colossenses tivessem uma vida coerente, uma vida consistente com a profissão de fé que eles haviam feito em resposta à graça de Deus na verdade. Lá no verso 6, ele disse: desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, ou seja, desde o momento em que eles responderam afirmativamente ao convite da graça, que é um convite irresistível. Os nossos pensamentos, especialmente as nossas ações, devem refletir a nossa confissão de fé. É muito feio, é muito triste quando alguém diz assim e depois diz que é crente. Ou alguém dizer assim, até parece que é crente. É muito feio. Nós precisamos ter coerência, e Paulo estava orando para que eles, tendo abraçado a fé, não perdessem a coerência, não deixassem de ser consistentes com a sua profissão de fé. A nossa cosmovisão, crianças, cosmovisão é a nossa maneira de ver as coisas, de ver o mundo. E a nossa conduta deve se moldar à Escritura, pois esta é a única maneira de experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo diz isso escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 2. Não basta ser iniciado no conhecimento da verdade revelada de Deus. Não basta. É preciso viver dignamente, de maneira piedosa, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus e da sua vontade. Afinal, foi para isso que nós fomos salvos. Quando escreve sua epístola aos Efésios, outra epístola da prisão, capítulo 2, verso 10, o apóstolo Paulo diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, o conhecimento sem obras é vão. As nossas obras atestam o nosso conhecimento de Deus, a nossa profissão de fé.
Note que a natureza nos ensina isso. Jesus usou a metáfora da árvore para falar sobre isso. Cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Lá em Lucas, capítulo 6, versos 43 a 49, ele diz, Jesus disse, e o cronista anotou, não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é reconhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas, se colhem uvas. Vindimar significa isso, criançada. Então, a relação entre conhecimento e frutificação é uma relação consequencial. A pessoa deve crescer no conhecimento de Deus para que possa frutificar em toda boa obra. E toda pessoa que frutifica em boas obras, cresce no pleno conhecimento de Deus. É uma relação consequencial. Em suma, o pleno conhecimento é causa e consequência da experiência de comunhão com Deus, da experiência de intimidade com Deus, de uma vida que é vivida para agradá-lo em tudo. Olhe que o apóstolo Paulo usa uma expressão toda abrangente. Em tudo, agradar a Deus. Então nós vimos que ele ora pelo conhecimento da verdade, pela coerência da confissão, e em terceiro lugar, nos versos 11 e 12, ele ora pelo fortalecimento espiritual. Diz o texto, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Percebam que a petição fundamental, primordial de Paulo, é para que os colossenses transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus, pois esta é uma maneira de expressar o seu desejo de que eles estivessem acima dos falsos mestres, que eles sobrepusessem os falsos mestres, os gnósticos, né? Que racionalmente também conheciam em alguma medida a Deus. Eles conheciam. Aliás, o diabo conhece a Deus. Aliás, o diabo crê em Deus e estremece. Mas os gnósticos, os falsos mestres, não conheciam com a profundidade que somente os eleitos podem conhecer, porque estes contam com a influência, com a ação poderosa do Espírito Santo. E note que os pedidos derivados desta petição principal, crescer no pleno conhecimento de Deus, têm as seguintes atitudes na vida do crente. Um crente que vive dignamente, que vive coerentemente, que frutifica, que vive piedosamente. Ou seja, Paulo orava para que eles fossem fortalecidos nesta busca da maturidade espiritual e da crescente intimidade com Deus. Por isso, e aí vem uma lição para nós, é necessário que o crente seja fortalecido com o poder do alto. Você não encontrará em você mesmo, em seu pai, em sua mãe, em seu filho, em seu neto, em seu professor, em seu orientador, em seu chefe, em seu pastor, em seu presbítero, em seu diácono, em seu professor de escola bíblica. Você não encontrará em ninguém aqui forças para lutar contra os falsos ensinamentos. Não encontrará. Você precisa receber força do alto. Como dizia Luiz de Carvalho, o poder que vem do alto, o poder que vem de Deus é que te pode libertar. Você não consegue se libertar buscando forças
seu pensamento positivo, ou no grande conhecimento que você possa ter de diversas doutrinas, mas não, é através da doutrina de Cristo, de uma vida de oração, de intimidade com Deus, que você vai então obter forças. E Paulo orava por isso. Ele intercede pelos colossenses, pedindo que Deus os fortaleça, a fim de que eles pudessem resistir aos falsos mestres, para que eles fossem constantes, perseverantes, cheios de esperança, a esperança que era uma virtude, e que fossem corajosos, que eles não esmorecessem, que eles não cedessem em detrimento da verdade do Evangelho, pelo contrário, que eles testemunhassem a sua paciência e a sua longanimidade, que são virtudes, mas não é fácil desenvolver a paciência. Às vezes por muito pouca coisa na nossa vida, com o nosso filho, com o nosso marido, com nossa esposa, com alguém perto, a gente perde a paciência. E ele está dizendo com toda a paciência, vocês têm que ter paciência nas suas lutas, no seu sofrimento, com toda longanimidade. Longanimidade significa alma longa. E a longanimidade aqui é algo que estica muito, até a volta de Cristo. Que as oposições acontecerão até lá. As investidas de Satanás, aliás, é o que ele sabe fazer muito bem. É investir contra a igreja de Cristo, contra os filhos de Deus. E ele diz com toda a paciência, com toda a longanimidade, e eu oro por vocês, para que vocês então cresçam, para que vocês sejam corajosos, para que vocês sejam longânimos, para que vocês sejam pacientes, para que vocês sejam coerentes, para que vocês, enfim, sejam fortalecidos. Essa força que vem do alto precisa então ser exercitada. E Paulo, quando ora, ele deixa o ensino: vocês serão provados. Porque como é que você vai saber se você resiste ou não? Como é que você sabe se você aguenta levantar 20 quilos? Levantando 20 quilos. Assim é a vida espiritual. Você é provado. E Paulo está orando para que eles fossem fortalecidos. Ele não estava orando para que eles não sofressem oposição, não sofressem provação, não passassem por tribulação, mas para que eles fossem fortalecidos em toda a sua jornada. O poder de Deus nos ensina. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz isso: o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então você percebe, você experimenta o poder de Deus, e então pode perceber que em Cristo você é vitorioso, mais do que vencedor. Em Cristo você pode alcançar vitórias improváveis aos olhos dos homens, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. E é através da palavra da verdade do Evangelho, mencionada pelo apóstolo Paulo nos versos anteriores, que Deus manifesta todo o poder e comunica a sua força aos seus filhos. E assim como Paulo estava dando graças a Deus, apresentando suas ações de graças pelos colossenses, pelas virtudes cardeais dos colossenses, a fé, o amor e a esperança, os colossenses podiam então ouvir a poderosa voz de Deus dizendo. O apóstolo Paulo já havia escrito aos Coríntios, no capítulo 12, verso 9 da sua segunda epístola: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Finalmente, quando buscamos a maturidade espiritual através do conhecimento de Deus que se revelou na pessoa bendita do seu Filho, Jesus Cristo, e procurando crescer no pleno conhecimento de sua vontade, que é boa, agradável, perfeita, então nós somos fortalecidos pela graça.
e motivados a viver dignamente, frutificando em toda boa obra. Então nós encontramos na força que o Senhor supre toda a paciência nas aflições, a longanimidade nas oposições, e tudo isso deve ser motivo de júbilo, de regozijo, de alegria, porque nós sabemos que nós fomos achados idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Os apóstolos, quando perseguidos, e lá em Atos nós lemos isso, açoitados, e eles então encontravam nisso um motivo para estarem jubilosos, porque estavam sendo achados dignos de sofrer aquelas provações, sofrer aqueles maltratos por causa de Jesus. Paulo então conclui a sua oração, convidando os colossenses a fazerem o mesmo que ele fez quando ouviu a respeito das virtudes daqueles crentes. Ele elevou a Deus suas ações de graça. A intercessão aqui do apóstolo Paulo inclui o seu profundo desejo de que os colossenses reconhecessem a sua inteira dependência de Deus, inclusive para conhecê-lo, para fazer a sua vontade, e que dessem graças por terem sido achados dignos de estarem sendo perseguidos pelos inimigos da cruz, para que eles dessem graças por terem sido alcançados pelo evangelho da verdade, o evangelho que os conduziu à pessoa bendita de Cristo, como ele vai dizer mais adiante no capítulo 2, verso 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E então nós podemos caminhar para o encerramento dessa exposição com algumas aplicações. A primeira delas, busque crescer no conhecimento de Cristo como centro da vontade de Deus. Não basta ser iniciado na religião cristã, é preciso crescer no conhecimento de Deus. E qual é a aplicação cristológica para a igreja aqui? Cristo é a suprema revelação da vontade de Deus. Cristo é a verdade de Deus encarnada. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Em segundo lugar, viva de modo digno de Cristo, frutificando como quem foi unido a Ele. Nós somos unidos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. A vida cristã não é apenas crer em Deus, mas é frutificar de forma coerente com esta fé. E quem está em Cristo está ligado a Deus, está ligado à videira verdadeira. E Jesus diz isso: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então você precisa crescer, precisa buscar a plenitude do conhecimento. Você vai dizer: mas Jorge, será que a gente vai atingir? Ora, não é porque um copo não está cheio de água que ele não é copo, que ele não tem o espaço apto para ser preenchido. Então a vida cristã será assim: há sempre o que aprender, há sempre como crescer, mas nós sabemos que o pleno conhecimento, o apóstolo Paulo deixou isso, somente com a ressurreição, porque lá nós não seremos mais afetados pelo pecado, que em certo sentido é que impede o nosso conhecimento de Deus. Em terceiro lugar, dependa do poder de Cristo para
preservar o seu conhecimento, para crescer no seu conhecimento, para aplicar o seu conhecimento e fazê-lo com alegria. E é na força de Cristo e não na nossa força que nós podemos perseverar diante da pressão que a gente sofre. Eu não estou falando daquelas coisas gritantes que você olha e diz, Deus me livre. Não é disso. Estou falando daquelas coisas que você olha e não consegue perceber à primeira vista. Precisa ter discernimento, aplicação, para não cair em pecado. E você não conseguirá fazer isso se do alto você não receber poder. Tudo posso naquele que me fortalece. É o que diz o apóstolo Paulo. Nós somos fracos, mas a nossa fraqueza, nós temos a força suprida pelo Senhor. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, como nós dissemos aqui, para que sobre nós repouse o poder de Cristo. E uma aplicação prática, finalizando. Não tente ser maduro confiando na sua autodisciplina ou força de vontade, mas confie na graça. Confie no auxílio de Cristo. E para isso, você precisa buscá-lo através da leitura, uma leitura interessada, dedicada da palavra de Deus. Porque é sendo mais parecido com Cristo que você cresce em maturidade e que você possa dizer, mais de Cristo, e eu quero ser